Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo especificamente reproduzir o que foi a entrevista coletiva de Renato Portaluppi após o empate que deu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, mas que assim, claramente não deixou o técnico feliz. Bem pelo contrário, ele não poupou ninguém. Aliás, poupou só um jogador, de resto, todo mundo levou pancada. Bom, gente, o Renato abriu a entrevista coletiva e a primeira frase dele, quando o repórter perguntou se o jogo poderia trazer alguma coisa de positivo, ele disse não, nada de positivo. Foi o pior jogo sob o meu comando. Evidentemente, nesse retorno e principalmente desta temporada, porque na Série B teve algumas outras coisas, mas ficou meio que subentendido ali na situação. No intervalo, ele já estava dando bronca no time, dizendo que eles estavam marcando longe, deixando o adversário crescer. E o adversário cresceu tanto que foi lá e fez o gol. Isso complicou demais o time gremista. Falou que alguns jogadores sentaram na vantagem, sentaram no placar construído ainda na primeira partida, achando que não ia acontecer, mas aconteceu. É que ele quis dizer, não uma tragédia, não chegou a ser uma tragédia, mas os caras foram lá, fizeram um gol e tudo mais. Muito por mérito do adversário, é verdade, mas também por falta de concentração do elenco tricolor que entrou assim, achando que não ia dar nada e deu. Essa foi a expressão do Renato, deu. Porque não é só ser eliminado, né? O susto, o constrangimento da classificação, obviamente repercute. Assim como repercute o seu plano que não conseguiu ser executado e isso impacta diretamente no todo gremista. O seu plano era, já tinha poupado 3 jogadores, ele queria fazer o resultado no primeiro tempo e poupar mais 5 jogadores ainda no intervalo. Ele que pretendia fazer até 5 mudanças, no mínimo 4, ele disse, olha, talvez até 5 jogadores poderiam sair. E aí ele não disse os nomes, mas sei lá, Soares, Cristaldo, os caras que mais estão jogando, Bitelo, que tá jogando sempre. A ideia era joga 45, faz o resultado e aí poupa para a segunda etapa. Imagina, abre 2-0 no primeiro tempo, soma com os 2 de lá, tá 4, não vai levar. Esse era o plano, até para poupar jogadores contra o Cuiabá. Esse plano foi rasgado, não existe mais. E a partir de agora, ele vai ter que rever toda a sua situação. Mas teve um jogador que foi elogiado, o único, chama-se Luizito Soares. Elogiado porque ele falou no vestiário para os jogadores depois da partida, que o Soares é um exemplo. Aos 48 do segundo tempo, ele estava em campo, correndo, se dedicando e recebe uma bola e dá assistência para o gol. E é um cara que estava sendo marcado por 3 jogadores naquele momento e só teve espaço para o gol porque o Soares estava sendo muito marcado. O repórter até foi na linha dizendo, olha, o Soares está saindo muito da área, está se movimentando demais, essa é uma... demais ele não quis qualificar, só disse, está se movimentando muito. Essa é uma situação que tu pede, como é que é isso? Ele falou, o Soares sempre foi assim. Eu não vou agora, no final da carreira dele, mudar. Ele sempre foi esse cara. Aos 5 minutos de jogo, ele estava mais perto da área, ele chega pra mim, no caso pro Renato, e diz, olha, o zagueiro deles, o número 4, tá colado em mim, eu não consigo me mexer, o cara tá sempre comigo. E o Renato disse, então faz o seguinte, abre espaço, faz o que tu sabe, sai da área, puxa a marcação, tu não vai fazer o gol, mas alguém vai fazer. Então é esse o ganho que tem do Soares, um cara que pode fazer a leitura muito boa do jogo e pode decidir mesmo saindo. Tanto que o Renato diz, no gol, aos 48 do segundo tempo, tinham 3 caras do lado dele olhando para ele porque ele podia fazer algo diferente. E aí o que acontece? O Galdino fica livre pelo meio e lá na ponta estava entrando o Vina também pelo meio. Sobre não fazer gols, ele minimizou essa situação. E lembrou até que o Gabigol estava há 10 jogos sem marcar, marcou agora. E falou, é o Gabigol. Né? E ninguém vai dizer que o Gabigol é ruim. Então, com o Soares também, naturalmente, essa bola vai acabar entrando, mas o elogio pelo físico, pela entrega e dedicação aos 48 minutos do segundo tempo foi registrado pelo treinador. Sobre Zinho, diz que é o único atacante de velocidade, o único cara do 1 para 1 que faz diferente do elenco, mas que também não dá pra achar que o Zinho vai ser a solução dos problemas do Grêmio. Disse assim, cara, ele subiu agora, ele não vai ser craque decisivo do nada a partir de então. Então tem que lapidar, tem que esperar, tem que ter toda aquela adaptação ao profissional, então é isso. É óbvio que ele quer um outro atacante de velocidade, mas o que tem é o Zinho agora. Tem até uma situação que claro que fica, sei lá, mais pra imprensa, mas de repente até pra algum tipo de torcedor, porque o repórter perguntou se o Bitelo não rende mais à frente, o Bitelo jogou recuado e quando entra mais pra frente ele dá melhor resultado. E o Renato responde dizendo, não, eu não gosto do Bitelo recuado, mas eu tô cheio de problemas, então para ter a solução imediata ali eu recuo ele e boto outros jogadores que tem pra frente.
mas aproveitou para dar aquela cornetada na imprensa, principalmente, dizendo, pois é, tinha alguns jogadores, tinha algumas pessoas que falavam que o Bitelo não ia jogar bem mais à frente. Quando eu coloquei, ele não ia jogar bem lá. E agora estão pedindo para jogar mais para frente porque ele joga melhor na frente do que atrás, como ele, Renato, meio que tinha antevisto. Você vê que o Renato botou ele mais para frente porque precisava, mas enfim, é mérito do treinador também, e ele aproveitou, faz parte, é do jogo, é do contexto, para tirar uma casquinha da imprensa, que é algum setor da imprensa, não vou lembrar exatamente quem, mas sempre tem alguém que acha que era melhor ir para frente, melhor ir para trás e tal, e aí o Renato se aproveita dessa situação. E aí, o que tu acha disso tudo? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.